Pessoal, boa noite. Iniciando mais uma live, mais uma discussão sobre a nossa cidade. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrar, o pessoal aparecer. Boa noite, Juca. Boa noite, Camila. Vocês estão me escutando? Tá tudo legal? O áudio, o vídeo? Me dê um feedback se tá tudo legal. Boa noite, Rosângela. Vocês estão escutando bem? O áudio tá bom? Boa noite, Paulo. Meu amigo Paulo Finotelli, grande amigo meu, parceiro. Agora aqui daqui pra frente de um escritório de advocacia que a gente vai tocar juntos. Boa noite, Adriana Medeiros. Eu acho que vocês estão escutando, né? Boa noite, Kelly Garcia. Eu acho que tá ok, né? Legal. Pessoal, boa noite, Nancy Barbato. Pessoal, vamos para mais uma live. O objetivo aqui é realmente poder falar sobre a cidade, abrir mais um canal de comunicação para aqueles que não podem ir nas sessões da Câmara, para aqueles que não podem ir até o gabinete, falar pessoalmente comigo. Então aqui eu estou aberto para qualquer tipo de pergunta, sugestão, crítica, referente à cidade, projetos, o que está bom, o que está errado, o que precisa melhorar. Então eu quero que vocês se sintam 100% à vontade para interagir comigo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de falar, de expor a minha opinião. Estou aqui para isso, fui eleito para isso, tá certo? Então se vocês quiserem já... antes de abrir para as perguntas, gente... Antes de abrir para as perguntas, queria falar um pouco sobre as enchentes. As enchentes que assolaram a nossa cidade, não só São Caetano, como a região. Muita gente com dúvidas, perguntando: César, vai ter benefício? César, vai ter isenção? César, como é que está a história com a prefeitura? Agora que a gente foi atingido, agora que a gente perdeu tudo, como que nós vamos fazer com as enchentes? Então, gente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. O Poder Executivo, ele circulou a seguinte informação, que ia ser dado isenção de IPTU, que ia ser dado isenção de água e esgoto, que ia ser dado isenção de taxa de lixo e que ia ser dado um auxílio enchente, um benefício aí de um meio salário mínimo, tudo isso durante mais ou menos 6 meses. E esses benefícios foi veiculado que atingiria 100% das famílias prejudicadas, dos munícipes prejudicados pelas enchentes. Então, voltando aqui, repetindo, o que foi veiculado ainda de forma informal pelo Poder Executivo? Isenção de IPTU, isenção de água e esgoto, isenção de taxa de lixo e um benefício aí de meio salário mínimo, tudo isso por 6 meses a partir do início do projeto. Não recebemos nada ainda na Câmara Municipal, nenhum projeto para aprovar. Amanhã, às 4h30 da tarde, vai haver um evento em que o Poder Executivo vai publicar como que vão ser esses benefícios, como que vai ser dado isso, qual que é a formalidade e o procedimento para que as pessoas que foram afetadas pelas enchentes podem ser beneficiadas por todos essas isenções e benefícios. Então vamos aguardar. Eu particularmente acho muito tarde, isso aí tem que correr mais rápido, até porque a conta de água já está debitando na conta das pessoas. Então a conta mais cara, que é a conta desse mês pós-enchente aqui, as pessoas já estão tendo que pagar. Então dá benefício e isenção um mês após o mês que as pessoas realmente gastaram água para lavar suas casas, para lavar suas roupas, para lavar tudo, aí fica fácil de dar isenção, né? Tinha que ter dado agora, né? Mas vamos lá, vamos aguardar para ver esse pacote todo como é que vai ser. Importante lembrar sobre enchente, gente, que em 2017 nós tivemos uma enchente grave também na cidade, mas que ela atingiu mais o bairro Fundação e Prosperidade. E naquela época, em 2017, era começo de mandato, e nós pedimos, né, os vereadores, quase que como um todo, inclusive os da base, pediram isenção de IPTU e essas isenções todas que foram prometidas.
E a desculpa na época do Poder Executivo e do prefeito é que ele não podia abrir mão de receita, que tá difícil abrir mão de receita, porque tem apontamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Enfim, a gente percebe com tudo isso que, na verdade, o problema não é abrir mão de receita, o problema é a vontade política de fazer. Por que em 2017 não podia e agora em 2019 pode? Será que é porque a gente está perto de eleição? Fica aí a pergunta para vocês que estão me acompanhando. Outra coisa que eu queria reforçar antes de iniciar as perguntas, também referente às enchentes, o péssimo approach, o péssimo procedimento que as secretarias envolvidas tiveram no fato pós-enchente. Por exemplo, gente, não é inventar bola aqui e não precisa ser um exímio conhecedor da política e da cidade para saber alguns passos. Por exemplo, a primeira coisa que as pessoas querem quando uma enchente assola a casa dela é limpar. Então a primeira coisa que tem que ser dado é kit de limpeza e botas para as pessoas poderem fazer a limpeza das próprias casas. Que é a primeira coisa. Então o kit de limpeza atrasou demais para ir para os afetados para enchente, e quando foram a grande maioria já não era mais necessário, que as pessoas limpam as casas no primeiro e segundo dia, depois já está limpo. Então primeiro é kit de limpeza e bota. Segundo, voluntário e limpeza das ruas. Então você tem que pegar a máquina pública inteira a máquina pública que é paga com o dinheiro dos munícipes, enfiar nos bairros que precisam de ajuda e voluntários, mas em massa. Estou falando de todas as secretarias. Todo mundo tem que ir ajudar. E também, por exemplo, a limpeza das ruas. A gente teve atraso de uma semana para ter limpeza das ruas. Barro, imagina só, a enchente vem e leva a dignidade das pessoas embora. Elas perdem tudo. Aí, não contente com isso, toda enchente, todo barro, todo lixo que o rio traz, fica na frente da casa das pessoas. Então elas limpam e fica todo o lixo, todo o barro na frente das casas das pessoas. Imagina uma semana você, depois de perder tudo na sua casa, imagina uma semana você ter barro e lixo. Eu estou falando de montanha de barro e lixo na frente da sua casa. Então aqui vai uma crítica direta ao Saeza pela falta de competência em trabalhar o tema. Falta caminhão, falta gente. Fala com o prefeito declarou o estado de emergência na quinta-feira, a enchente foi domingo. Só ia atrasar tudo, porque se tivesse dado o estado de emergência na segunda, já libera para compra emergencial, para você poder contratar caminhão, contratar efetivo. Então, atraso de 4, 5 dias para declarar o estado de emergência. O governador Dória, um cara empreendedor, elogiado por todos na cidade, o cara declarou o estado de calamidade pública na segunda-feira e já correu para comprar e fazer tudo o que precisava na cidade. Então realmente é muito complicado. Eu acho que está tudo errado esse approach aí do Saeza na cidade. Terceiro, lanches e marmitas. Não adianta, secretarias, não adianta levar cesta básica um dia depois, 2 dias depois da enchente. Porque as pessoas perderam fogão, as pessoas perderam panelas, as pessoas não têm nem capacidade para cozinhar. Então você dá um arroz, um feijão, sem estar cozido para as pessoas, elas não conseguem transformar em alimento. Então, aí as marmitas da prefeitura foram começar a chegar tarde demais para as pessoas. Então, assim, realmente, completamente errado a forma e o procedimento que a prefeitura teve com relação aos afetados da enchente. Outra coisa, colchões. Colchões, gente, não sei se vocês sabem, mas colchão para as enchentes, as nossas gestões anteriores sempre deixaram colchões, em torno de 500 colchões pelo menos, estocados lá no estádio, para quando a gente tivesse, por acaso, eventualmente uma tragédia dessa, você poder já dar o colchão para as pessoas, para elas não dormirem no chão, para elas não dormirem no estrado da cama por causa das enchentes. E a gente não tinha esse estoque, olha que legal. E aí imagina só, para você comprar os colchões na segunda para chegar para as pessoas, os colchões demoraram um monte para chegar, demoraram. Então, realmente, olha, muito triste essa situação. Vou dar um exemplo para vocês de colchão.
Os moradores do Jardim São Caetano fizeram uma vaquinha e compraram de 20 a 30 colchões, não me lembro o número exato, para fazer as doações. Nós fomos fazer as doações. Só que a empresa atrasou essa entrega. Então a enchente foi domingo e nós fomos entregar os colchões no sábado, quase uma semana depois. Meus assessores fizeram um cadastro casa em casa de quem precisava os colchões, para nós já irmos com o destino certo. Eu imaginei que sábado, eu falei, a prefeitura já vai ter passado em tudo. A prefeitura já vai ter fornecido os colchões. Eu acho que, infelizmente, perdemos o timing. Uma pessoa apenas tinha recebido o colchão, de todas as que eu tinha feito cadastro. Então assim, gente, vamos falar real? Chega de marketing, vamos despir o marketing da conversa e falar real? A real é essa que eu estou falando para vocês. Secretaria de Saúde, senti falta de passar casa em casa, oferecendo remédio, vacina, que as pessoas também têm o costume de guardar remédio em cozinha. E a cozinha é onde entrou a água, que era no andar de baixo dos sobrados. Perde-se todos os remédios, entendeu? Não foram fazer esse trabalho. Teve um trabalho pontual aí, lá para quinta, sexta-feira, mas longe do esperado. Enfim, todos esses serviços para os afetados da enchente tem que ser porta em porta. Não pode oferecer o serviço no CRAS. Se quiser vai buscar colchão, se quiser vai buscar o kit lá, se quiser vai buscar remédio lá, se quiser vai na UBS tomar vacina. Não é assim. É de casa em casa que tem que ir. Caminhão carregado, assistente social, Secretaria de Saúde, todas as secretarias envolvidas, de casa em casa, campainha em campainha, vendo as necessidades, entregando para as pessoas nas mãos. Cansei de ir em casa que morava um casal de senhores, ou só uma senhora, que não tinha como sair de casa na lama e nem carro para ir buscar colchão e trazer. Então, precisamos acordar e falar a verdade do que aconteceu. Falta muita coisa para que a gente tenha, né, um approach, um procedimento adequado quando a gente tiver... Deus me livre, mas se nós tivermos novamente uma tragédia dessa, uma enchente dessa magnitude. Parabéns ao povo, parabéns aos bombeiros, parabéns à Defesa Civil, à Guarda Civil Municipal, tá? Estou parabenizando as pessoas, são profissionais que fizeram de tudo para fazer os salvamentos. Agora, ficou claro também, porque a gente passou a madrugada indo de bairro em bairro, falta de estrutura, principalmente da Defesa Civil, dos bombeiros. Faltou bote, nós quase não tínhamos botes nas cidades. Eu fui desesperado, porque tinha 16 pessoas na Papa João 23, com a Guido Aliberti, dentro de uma loja de conveniência, com água no queixo, e precisavam ser salvos, 16 pessoas lá dentro. Eu consegui que o bote passasse por lá depois de umas 6 horas, mais ou menos. Fui procurar os bombeiros desesperado, porque não tinha bote suficiente, não tinha gente suficiente para fazer os salvamentos na cidade. Então, muito triste isso daí. Precisamos ter prioridade na estrutura desses órgãos que fazem esse contingenciamento, esse plano pós-enchentes. A verdade é que nós não temos política pública para isso. Precisamos ter. Vocês precisam saber que nós não temos para cobrar quem deve ser cobrado, para que as ações sejam minimizadas. Última coisa antes de abrir para a pergunta, nós não temos também plano de contingenciamento de enchentes. Eu bato nesse tema desde janeiro de 2017, desde o começo do mandato, porque nós sempre tivemos plano de contingenciamento de enchente, que é exatamente a organização das secretarias, da Defesa Civil, dos órgãos, para fazer o monitoramento das informações meteorológicas, passar avisando com sirene, com alarme, passar avisando antes as famílias que ali vai encher. A CEMOB já fecha para o trânsito não ficar caótico, não ter problema de perder carro e risco de vida. A Guarda Civil faz o seu trabalho também de contenção. E nós não temos isso. Então, na madrugada, correu cada um para um lado, tudo desesperado, tudo tentando fazer o melhor possível que estava numa coisa, mas sem plano de contingenciamento. Então, tudo que eu estou falando aqui, gente, não é inventar roda, já existe e tinha que estar em andamento, tá? Eu queria deixar muito claro para vocês que estão me acompanhando esse problema das enchentes, a minha opinião, de forma muito transparente, doa a quem doer, tá certo? Então, pessoal, eu vou abrir as perguntas aqui.
Vamos ver aqui o que a gente tem de perguntas. Genival Lima. Pessoal, me desculpe, as perguntas que ficaram antes de agora, desse momento, eu vou pedir para a assessoria ir respondendo. Eu e a assessoria vamos responder uma a uma, tá bom? Então vamos lá. Genival Lima da Silva. Vereador, até agora nada foi concluído sobre esse assunto da ajuda da prefeitura. Uma boa parte dos moradores da fundação foi ajudada pelas igrejas dos bairros de outros municípios. Também tem as contas que até já chegou para os moradores pagar. Exatamente, Genival. É isso que eu estou falando. Parabéns às igrejas também, independente da católica, evangélica, centros espíritas, todos ajudaram muito. E realmente é isso que eu acabei de falar. Ainda não foram anunciados esses benefícios, já era para terem sido anunciados, já era para estarem em prática, até porque as contas mais pesadas já estão chegando. Então as pessoas vão ter que pagar a conta pesada para depois ter incentivo. Eu acho um absurdo isso. Márcio Santos, parabéns. Obrigado, Márcio Bambam. Rita de Cássia Martins. Minha sobrinha é agente de saúde e fica até após o horário dela ajudando no centro, na Major Carlos, inclusive fazendo marmita. Rita, eu passei lá na Major, a água nunca chegou, nunca tinha chegado onde chegou, ali no centro. Também tentamos com nossos amigos e voluntários ajudar da melhor forma possível. Tem uma igreja evangélica lá também que ajudou muito o pessoal. E é isso. É o povo que ajudou o povo. Realmente, se fosse esperar a boa vontade do poder público, ia demorar demais. Felipe Trincado, boa noite. Beijo na família. Raquel Bueno, boa noite. Cauê Vinícius Camata, boa noite, Cauê. Grande parceiro nosso. Edson de Saara, plano da Defesa Civil, exatamente o que eu acabei de fazer. Para as enchentes faltou o plano da Defesa Civil, plano de contingenciamento. Sem isso, fica tudo bagunçado. Bia Cordeiro, boa noite. Ana Paula. Outra coisa, o prefeito foi de casa em casa ver a situação das famílias? E os demais vereadores, algum foi ajudar essas famílias? Esse só aparece em época de eleição. Tudo em São Caetano é maquiado e tem gente que lambe o chão por onde passam, achando tudo lindo e maravilhoso. É por isso que São Caetano do Sul está abandonado. Ana Paula, não há dúvidas que as últimas gestões da nossa cidade têm trazido para São Caetano do Sul um status de cidade comum. Nós já fomos ponta e exemplo em todas as pastas. E nós estamos realmente decaindo ano após ano. Em todos os aspectos, ano após ano nós estamos caindo e voltando a ser uma cidade comum. É óbvio que, de forma regional e comparativa, a nossa cidade ainda tem serviços melhores, tanto que o pessoal também quer vir para cá, tentar utilizar a educação, a saúde, nós sabemos disso. Mas o problema é o potencial que São Caetano do Sul tem, o potencial que quando a gente olha para dentro de casa, a gente sabe que tem. Há uns anos atrás, né, principalmente lá na época do Tortorello, que tinha os seus defeitos, mas governava a cidade com metade do orçamento que a gente tem esses anos agora, era muito melhor, tudo era muito melhor. E agora nós estamos com 1,5 bilhão de orçamento previsto para esse ano de 2019 e na situação que nós estamos vendo. Então eu acho assim, o poder público vem se acomodando. Vamos manter o serviço aqui assim, tá ótimo, tal. E não pode. Tem que correr, tem que buscar, né? Tem que sair da zona de conforto. O povo não é tonto e tá vendo. Márcia Mendes, boa noite. Antônia Silva, que bom que você existe. Obrigado, Antônia. Tamo aí. Eliane Galdino, temos que ter mais vereadores como você para defender os nossos direitos. Pena que a maioria não se preocupa com o povo de São Caetano do Sul. Eliane, eu não posso nem falar dos meus colegas. Eu acho até assim, eu gosto de falar do meu trabalho. O trabalho deles eu deixo a avaliação de vocês, mas com relação às enchentes, inclusive pegando o gancho da pergunta anterior, eu acho que faltou o Poder Executivo sair de gabinete. Sai de gabinete e vai para a rua, Poder Executivo. Porque quando você vai ver a situação que nós vimos nos bairros, todo mundo perdendo tudo, desesperado lavando coisa, criança na lama, idosos sem ter onde dormir, você faz as coisas acontecerem mais rápido. O que não pode é você ter uma calamidade pública desse nível na nossa cidade e o Poder Executivo não vai para a rua, né? Toma todas as decisões dentro de gabinete. Não pode. E o povo tem que ver isso daí.
Cláudia França, muito triste essa enchente, muito mesmo. A pior enchente da história da nossa cidade. Tatis Furlan, boa noite. Bia Cordeiro, Bosque do Povo totalmente abandonado. Bia, você está falando do Bosque do Povo, que está fechado para uma revitalização, e já está fechado já há muitos meses, né? E, na verdade, já fazem muitos meses também que a tal revitalização está parada. A verdade, Bia, é que o que virou regra na nossa cidade é o atraso da entrega das obras públicas. Total atraso. Foi assim com o PS, é assim com as reformas das UBS, é assim com as reformas das escolas, é assim com a reforma do Bosque do Povo, foi assim com a reforma também do Chiquinho. Enfim, todas as obras públicas municipais atrasam. O Agite, lá na Kennedy. Então, será que na última audiência pública tem uma informação interessante? A última audiência pública da saúde, eu questionei a demora da entrega do pronto-socorro. Sabe o que a secretária me respondeu? Você já fez reforma na sua casa, vereador? Bom, vamos lá. Eu fui educado naquele momento que não era a audiência pública, não é um momento de desgaste. Mas vamos lá. Na minha casa, eu não tenho CESURB, eu não tenho engenheiro, eu não tenho secretaria de obras, eu não tenho arquiteto, eu não tenho dinheiro para contratar empresa terceirizada, entendeu? Por isso que na minha casa vai atrasar. Na minha casa vai atrasar, viu, secretário? Na minha casa atrasa, porque eu não tenho essa estrutura. O máximo a gente contrata um pedreiro, 2, alguma coisa assim, você sabe, aí atrasa mesmo. Agora, me comparar uma reforma de casa com uma reforma de pronto-socorro, e falar que quando vai mexer aparecem outras coisas que tem que fazer e por isso atrasa, me desculpa, mas isso aí significa um péssimo projeto inicial, uma falta de análise da situação, o que precisa ser melhorado e, né, a incompetência das diversas formas. Porque justificar dessa forma me perdoa, né? Andréa Garcia Cristino, o valor será dado a todos os moradores que perderam tudo na fundação, independentemente de renda? Andréa, a informação do prefeito mesmo, nas grandes mídias, que ele deu entrevista inclusive, e o secretário até da assistência social, veicularam a informação que ia ser dado para 100% dos afetados. Precisamos ver se esse relatório vai estar correto, porque existe um relatório mostrando quais foram os locais afetados. Eu creio que dentro desse relatório vai estar previsto todos os lugares afetados e todas as famílias têm que ser agraciadas com as isenções e o benefício. Vamos aguardar amanhã o posicionamento oficial para entender como é que vai ser. Márcio Topfest, César Oliva, avó dos munícipes na Câmara, estamos com você, obrigado, tamo junto, Márcio. Fernanda Barbosa, vereador, boa noite, o que devo fazer para abrir uma reclamação contra barulho? GCM ir no local não está adiantando, quero abrir uma denúncia, como prossigo? Fernanda Barbosa, o ruído, o barulho, a perturbação pública é crime, é um problema. Você pode chamar a polícia, você pode chamar a GCM no 156, só que quando eles vão atender a ocorrência, eles não podem aplicar a multa administrativa. Por quê? Porque é preciso manusear o decibelímetro, que é um aparelho que nós temos na cidade que mede a altura do ruído, para ver se eles estão infringindo a lei, o limite legal do ruído. Só que temos um problema, nós temos 1 ou 2 decibelímetros na cidade, e os fiscais que estão aptos a utilizar esse decibelímetro não estão trabalhando pós-horário, até por uma questão de economia, eles não trabalham à noite, e à noite é quando você tem o problema do ruído. A minha sugestão para o Poder Executivo foi trazer um projeto de lei, eu não posso porque não é minha competência, então o Poder Executivo manda um projeto de lei, atribui à Guarda Civil Municipal a atribuição de poder auferir com esse aparelho o ruído na noite, poder usar esse aparelho para auferir e aplicar a multa administrativa. Isso também tem que estar previsto no Estatuto da Guarda, que também está sendo reformulado. Então era o momento perfeito para a gente preencher essa lacuna da penalidade administrativa, porque é uma das formas de você resolver esse problema. Só que eu estou sugerindo isso, Fernando Barbosa, já vão para 2 anos que eu sugiro isso. Estou aguardando,
Eu sei que o pessoal gostou da ideia, mas estou aguardando. Enquanto isso, a única forma de você combater o ruído é ligar para a GCM ou polícia. Você tem que comparecer no local para as partes serem levadas até a delegacia, lavrar um boletim de ocorrência. Essa é a forma que a gente tem de combater. Márcio Topfest, César, a prefeitura diz que não pode extinguir a taxa do lixo, mas pode ajudar a GM? O Márcio está falando aqui, gente, dos incentivos da General Motors, que tanto o governo estadual, mas o municipal também, vai ceder para que a empresa não corra o risco de sair do nosso município. Eu acho válido a tentativa de você segurar os postos de trabalho aqui. Eu acho válido você lutar por isso, lutar pela empresa que está há 90 anos na nossa cidade. Nós temos uma história unida, faz parte da nossa arrecadação. Mas, Márcio, o que eu acho? 70%, 80% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. A maior parte da arrecadação vem das micro e pequenas empresas. E essas empresas, Márcio, elas vão continuar pagando taxa de lixo, água, IPTU, ISS ou ICMS, dependendo do ramo. Então eu acho que, legal, lutar para segurar as grandes, vale a pena. Mas e o incentivo para os pequenos, né? Aí que tá. Não tenho visto esforço para que a gente possa criar dispositivos e ajudas para o pequeno e microempresário na nossa cidade. Cláudia Cacau Pivoli Unas, chega de velha política, com esse tamanho a arrecadação era para termos serviços ótimos. Cláudia, é exatamente isso que eu prego. Nós temos 15 quilômetros quadrados, não temos déficit habitacional, temos 100% de água, 100% de esgoto, quase só nós temos isso no Brasil inteiro. Temos uma cidade toda construída e temos 1,5 bilhão de orçamento previsto para esse ano. Era para São Caetano ser top de tudo. Era para o monitoramento por câmeras, que eu tanto brigo e luto, tá vigente, de uma forma exemplar, vitrine para o mundo, como foi na época do Tortorello implementado. Foi um dos melhores monitoramentos por câmera que nós tivemos, éramos vitrine para o Brasil e para o mundo. Perdemos tudo isso com o passar do tempo. Era para termos aí a questão da educação redonda. Era para termos a saúde de uma forma que as pessoas, como lá atrás, parassem de pagar plano de saúde para poder acessar o SUS, de tão bom, de tanta qualidade, mas infelizmente não é isso que nós temos. O marketing é muito bonito, mas no dia a dia a gente sabe que as reclamações chegam nos nossos gabinetes. Andréia Garcia, você estará amanhã na reunião que haverá na prefeitura, onde será batido o martelo sobre as ações que a prefeitura irá divulgar à população, nos ajudando nas questões dos bairros mais afastados? Andréia, eu não vou estar presente. Eu não vou estar presente e eu já justifico por quê. Primeiro porque eu acho que não é momento de festa, de reunião, de marketing, não é algo para a gente, vamos dizer assim, comemorar. É algo para ser feito, simplesmente ser executado. Eu não acho que a gente tem que perder tempo chamando mídia, fazendo aquela coisa midiática que a gente está acostumado na cidade. Eu acho que era uma coisa que era para ser executada urgentemente, ainda na semana passada, e infelizmente não foi. Então, por esse motivo, não vou acompanhar sim o que for falado lá, e acompanhar principalmente a execução e se todos os afetados pelas enchentes serão contemplados, tá certo? Silvio Elisei, boa noite. O sistema de drenagem de bairros como a fundação é muito antigo, tanto que há muito os alagamentos são constantes. A modernização desse sistema de drenagem é viável a médio prazo? Silvio, tudo é viável, basta vontade política. O grande problema que eu percebo, vamos falar só em âmbito jurídico, político, desculpa, é que a maioria dos políticos, os políticos têm mandato. As obras hídricas, as obras para enchente, elas, para serem executadas e finalizadas, elas são a médio e longo prazo. Então o político ele prefere não investir, não gastar energia com essas obras necessárias,
para investir, construir uma escolinha e fazer aquele marketing político, aquela pirotecnia política. Porque é uma coisa que ele consegue entregar dentro do mandato, fazer aquele auê, aquele marketing, para poder ter retorno político. Infelizmente as obras elas não são entendidas e não são prioridades, e eu vejo muito por esse motivo. Por serem obras caras, que demandam gasto de energia, de busca de verbas estaduais, federais, e elas são entregues pós-mandato. Então os políticos não têm muito essa vontade. O que está completamente errado, a visão estadista da coisa é contrária, né? Você tem que começar por esse tipo de ação. Douglas Aguiar, boa noite. O que você acha que deve ser feito para São Caetano voltar ao que era antigamente? Douglas, eu acho que São Caetano primeiro precisa de políticos que saiam de gabinete. Porque é só na rua que você entende o que o povo precisa. É só na rua que você entende isso. A partir do momento que um político que é eleito, ele fica de 2017 até 2019 sem ir para a rua, sem ajudar a população quando ela precisa, sem agir nesses momentos, sem estar ali rondando, entendendo as situações e lutando pelas situações, ele vai ser escrachado em 2019. Então ele não vai sair do gabinete, ele não vai para os bairros, ele não vai ajudar a população e fica nessa relação distante. Então eu acho que primeiro nós temos que voltar e aproximar a população da parte política. E como que faz isso? O político faz isso. Ele tem que ir para a rua, ele tem que ajudar, ele tem que buscar, ele tem que escutar a população, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou lendo as perguntas todas, uma a uma, sem medo do que eu tenho que falar, porque eu não devo nada a ninguém, então nós vamos falar a verdade. Eu acho que tem que começar por aí, Douglas, e elencar prioridades de acordo com o que a população quer e precisa. A população quer ver zeladoria por dentro dos próprios públicos, quer ver as escolas boas, quer ver as UBSs funcionando, quer ver remédio, quer ver, políticas regionais de segurança. São prioridades que a gente tem que elencar e ir atrás, não só fazer medida politiqueira. Fernando Barbosa, eleger um prefeito que realmente se importe com a cidade. Também vai de encontro com o que a gente está falando. Dani Lanes, parabéns pelo trabalho. Precisamos de mais vereadores como você. O povo vai saber quem esteve ao lado deles na hora que mais precisam. Tem político que só aparece na eleição. Pois é, Dani, aí vai do eleitor, do munícipe, conseguir enxergar essa problemática e esse modus operandi, vamos dizer assim, de alguns políticos, não vou generalizar, óbvio, para que a urna faça essa limpeza, né? O político que estiver envolvido com coisa errada, o político que for preguiçoso, esse tem que sair. Tem que dar lugar para quem quer trabalhar, tem que dar lugar para quem quer realmente escutar o povo e ir para a rua e tentar resolver as coisas. Inclusive, Dani, principalmente referente ao poder executivo, o povo está começando a se cansar daquele governo que os 2 primeiros anos é para fazer caixa, é para fazer N coisas diferentes a não ser os interesses da cidade, para depois nos 2 anos, os 2 últimos anos de mandato, sair por aí fazendo medidas eleitoreiras. O povo está esperto. Estou percebendo isso. Rubens Gonçalves, nós iremos sair da zona de conforto. Vamos fazer uma zona em São Caetano. Rubens. Aí você pode tocar sozinho. Ou esqueceram que o Fundação é... entendi. Ou esqueceram que o Fundação é São Caetano. Pois é. E o Fundação, principalmente na questão da limpeza das ruas e da lama e tudo, foi o pior na minha visão. Foi o que ficou mais por último, foi o que menos foi atendido pelo Poder Executivo. Sérgio Júnior, boa noite, vereador. Karine Varani, boa noite, César. Quais foram as medidas tomadas para os comércios que também foram atingidos pela enchente? Por enquanto, nenhuma, Karine. Os comércios entendo que vão estar juntos das pessoas físicas dentro das isenções e do auxílio enchente, que provavelmente vai ser publicado e formalizado amanhã. Então, creio que os comerciantes vão estar juntos nesse pacote. Ariana Palmieri. Até agora a Prefeitura não se posicionou de quais serão as medidas estruturais para minimizar os impactos que poderão ser causados por possíveis próximas enchentes. Sabe se houve alguma proposta? São Bernardo está muito à frente nesse tema. Não, realmente. São Bernardo, o estado de São Paulo está muito à frente da gente.
Eu acho que para começar, nós temos que discutir, formalizar o plano de contingenciamento de enchente, que nós tivemos até o governo passado e esse aqui não tivemos, não foi renovado e não foi criado. Tá legal, Helena? José Ricardo Montandão Faria, boa noite. Adriana Medeiros. Também com o início da reforma da EMEI, José Corona, as crianças daquele bairro não têm escola no bairro. Adriana, é o que eu falei aqui das reformas. As obras públicas e reformas da nossa cidade, todas atrasam. A Corona é um exemplo dela. Se eu não me engano, eu não vejo nem movimentação de início de reforma na Corona. Então, o que acontece? Prejudica as famílias, que as crianças vão para outras escolas, para outros bairros. Normalmente elas estudam próximas de casa. Isso causa um impacto lá na logística da família, na logística da criança, na vida, na rotina das pessoas. Então é um grande desrespeito a forma que é tratada essas reformas na nossa cidade. Eliette Bibiano, muitos postos de saúde e escolinhas, tudo parado para a reforma, desanimador. Pois é, Eliette, vai de encontro com tudo que a gente tem falado aqui. Elizabeth Martinez, absurda a comparação da doutora Regina. Eu também achei um absurdo. Só não quis na hora causar um desgaste porque eu não achei que era o momento, mas eu acho que quem viu e quem escutou, acho que se entristeceu. Andressa Souza, boa noite. Cláudia França, César, o pronto-socorro foi realmente concluída a reforma? Parece que sim, houve a inauguração, mas na verdade a inauguração mesmo vai ser após o dia 23. Pelo que eu vi, tudo de primeira foi utilizado, então aqui vai a coerência do meu mandato. Parece que é um belíssimo aparelho da nossa saúde, vai melhorar muito a questão da qualidade do atendimento e a qualidade da estrutura. O que eu espero só realmente é que funcione. Porque não adianta você ter uma estrutura boa e o procedimento, a rotina daquele local não funcione. E a gente sabe que hospital novo é complicado, né? Até regularizar, até arredondar o procedimento e o corpo diretivo, o corpo técnico, os médicos, demora um pouco. Então eu espero, vamos acompanhar aí uma extrema atenção para que o pronto-socorro rapidamente esteja atendendo de acordo com o esperado. Aparecido Inácio da Silva, meu amigo, grande amigo, Sidão do sindicato, fez um belíssimo trabalho aí com relação ao sindicato junto com a General Motors. Parabéns, Sidão. Muita gente não coloca o crédito devido, mas você teve um papel brilhante com relação a toda essa discussão e essa manutenção da General Motors em São Caetano. Parabéns. Maiara Fernandes, boa noite. E Docélio Assis. Os últimos prefeitos fizeram um enriquecimento ilícito, tantos prédios... tá falando aqui o Idocélio está falando do aumento da verticalização da cidade, que é um dos causadores também do impacto na qualidade do serviço. Porque de uma hora para outra, de alguns anos para outros, a gente teve um boom populacional, um crescimento populacional muito grande, principalmente nas gestões anteriores, da atual gestão, e isso deu um crescimento populacional grande para São Caetano e que os serviços públicos não estavam esperando, não estavam prontos para esse aumento populacional, para essa verticalização. Então nós estamos colhendo até hoje o fruto dessa verticalização. Falta de escola para alguns anos, serviços inchados, saúde inchada, tudo assim, são tudo sementes plantadas lá atrás, que a gente colhe até hoje. Concordo com você. Boa noite, Lilian Duarte. Maiara Fernandes, policiamento do bairro Barcelona desapareceu, César. Maiara, vamos fazer a indicação, vamos fazer o requerimento para a Polícia Militar. O bairro Barcelona também é o meu bairro. Confesso que percebi também. E a gente tem aqui, as maiores ruas de furto e roubo de veículo estão aqui na Barcelona. Então vamos fazer esse pedido e vamos cobrar, tá bom? Conta comigo. Maria Pereira, boa noite. Lucileme, boa noite. Edson Junsaara, quero ver se vereador na prefeitura. Edson, tem que ter contexto. As coisas não me crescem aos olhos. É óbvio que o nosso mandato está indo bem, vou continuar lutando muito por vocês, fazendo o que é certo. Não é preciso de vocês, preciso que exista um contexto para isso. Vamos continuar na luta, tá certo? Valquíria Félix, boa noite. Idocélio, nos últimos 16 anos os prefeitos, todos médicos, reinaugurar o PS não é mérito. Exatamente, Idocélio. O que a gente viu na inauguração do pronto-socorro? Um show.
um palco gigantesco, até acho que a banda da cidade estava lá, de alguma escola, holofotes, mídia, e na verdade o que foi entregue? Foi entregue o nosso aparelho, o nosso único pronto-socorro, foi entregue com um atraso de quase 1 ano da data que ele previa a entrega da reforma. Então assim, você está entregando nada mais que obrigação e ainda atrasado, né? E ainda faz todo aquele show. É complicado. Lidiane Vieira, boa noite. Sandra Salatini, boa noite, amiga. Vê se aparece. Brisa Felipe, boa noite. Márcia Cadeira, boa noite. Pedro Pereira, tem algum projeto para replantar as árvores e repor todas que caíram devido a essa tempestade na cidade? Afinal, dependemos das árvores para respirar melhor. Você está certíssimo, Pedro. Todas as árvores que caíram já deviam ter sido repostas, mas ainda não foram. Talvez a nossa sementeira não tinha a previsão de toda essa queda que a gente teve na cidade, centenas de árvores caíram e não fizeram a reposição. O que eu vejo na diretoria de meio ambiente, que já foi secretaria um dia, foi um erro da última gestão transformar a secretaria de meio ambiente em diretoria, pela importância do meio ambiente, pela importância do tema, foi um erro. Mas hoje é uma diretoria. O que eu percebo, nós temos excelentes profissionais lá, mas não tem estrutura. É a mesma coisa da Defesa Civil. Tem excelentes profissionais, mas não tem estrutura. São pastas que precisam ser olhadas com prioridade. Por exemplo, aparelhar. Tem um aparelho que faz o raio-x da árvore interna para ver se ela está saudável ou se não está. Porque muitas das árvores que caíram árvores saudáveis, sim. Não vamos ser incoerentes na fala. Mas muitas árvores que caíram eram árvores ruins, doentes, cheias de cupim. E eram árvores que não deveriam estar de pé. Já eram para terem sido removidas e replantadas outras mudas adequadas no mesmo local. E não foi isso que aconteceu. Então muita árvore doente caiu, causou dano, caiu na rede elétrica, caiu em casa, caiu em carro. Então assim, falta um olhar responsável para a pasta de meio ambiente. Precisamos de uma política de manejo, um inventário das nossas árvores atual. O último inventário que foi feito foi lá atrás. Então precisamos realmente aumentar esse trabalho. Marlon Biasi, meu pai pega remédio de alto custo no Mário Covas e tem enfisema. Faz 2 meses que falam que o governo não comprou. O que devo fazer? Marlon, a questão do medicamento de alto custo do Mário Covas é estadual. Então foge da nossa alçada municipal. Creio que pela gravidade do caso, eu te indico procurar um advogado para você ingressar com uma liminar, uma ação, pedindo fornecimento imediato. Se não tem no estoque, o Estado que adquira, que compre esse medicamento e forneça para o tratamento do seu pai. Tá certo? Valquíria Félix, boa noite, vereador. Gostaria que me respondesse por que tem tantos funcionários despreparados para atender os munícipes, tanto no Hospital São Caetano como nas UBS. Valquíria, tem que ter um controle de qualidade de atendimento. O poder público, não só o municipal, e nem só o legislativo ou executivo, assim como o judiciário, é nacionalmente conhecido como, muitas vezes, sem generalizar, tá? Porque tem pessoas muito boas no meio, mas de muitas pessoas que têm má vontade de estar ali, de estar trabalhando ali. E aí o poder público tem que ter a premissa número 1 é gostar de pessoas, é gostar de lidar com o público. Então se você tem pessoas nesses postos de trabalho que não estão preparadas para lidar com o público, tem que ser retiradas. A ouvidoria tem que ter uma ação efetiva em cima das reclamações. E na primeira, segunda, terceira advertência, continua a reclamação, aí você remove a pessoa daquele posto de trabalho. Aí coloca ela atrás de um computador, algum trabalho técnico que tire ela do contato com o público. Infelizmente, não é isso que a gente vê que acontece. Rosângela Riso, César, quanto à enchente que houve dia 10 para dia 11, qual a atitude que será tomada e o que você faria? Rosângela, eu falei no comecinho da live muito sobre essa questão da enchente. Eu vou pedir, por gentileza, só para eu não repetir, depois quando eu terminar a live, coloca no começo que você vai ver tudo que foi feito, tudo que está sendo prometido e tudo que eu acho que está errado e que eu faria, tá certo? Tá no comecinho da live. Obrigado, viu, Rosângela? José Loureiro, os clubes da cidade estão abandonados.
Bom, o esporte na cidade está largado. O esporte, os clubes, o futebol rebaixado agora de novo, o voleibol, o handball, tudo que a gente tinha, Loureiro, tudo que foi construído ano após ano referente ao nosso esporte, foi destruído esses últimos anos. Que susto, caramba, a porta bateu, senhora. Os clubes foram destruídos, ô Loureiro. Estão numa situação lastimável. Tem um amigo meu que fala que as piscinas parece que estão cheias de Schweppes, porque você não tem a manutenção delas de forma adequada, elas ficam verde. Os campos de futebol, enfim. Dá para ficar aqui horas pontuando todos os problemas da pasta do esporte. Eu não sei aonde querem chegar com isso. Agora, em algum lugar bom, não é. Então, é bom para o povo, o Loureiro, enxergar o que está acontecendo. Elvira Pontoni, muito obrigado, você está em ativa. Não te conheci outro dia na casa do meu amigo Campana, grande amigo Campana. Eu amei te conhecer. Parabéns por você se preocupar com nós idosos. Elvira, a pasta da terceira idade, da melhor idade, tem que ser vista de forma com muito carinho. Vocês são grande parte da nossa população. São Caetano tem essa característica de ter uma terceira idade grande. Então vocês têm voz, vocês têm peso, vocês têm que ser escutados. Estão recebendo muita reclamação aí dos CISs, algumas coisas a fazer que estão deixando a desejar. Quem sabe um dia a gente possa efetivamente não só fazer aquele marketing de inauguração de pista de boccia, que não é só isso que a terceira idade gosta, é só isso que a terceira idade precisa, mas uma política efetiva e de interesse da terceira idade, como já tivemos lá atrás, com a Unimais, quando era de graça, tem que ser de graça de novo, e outras pautas importantes para vocês, tá certo? Conta comigo. Gabriela Beltramin, César, a questão do PS da Kennedy, tem alguma novidade? O PS foi inaugurado de forma fictícia, na verdade abre a partir do dia 23 e vamos acompanhar para ver se vai estar legal, tá bom? Fernando Barbosa, tomara que você consiga se eleger em 2020, São Caetano precisa de você. Fernando, eu preciso de vocês mais do que tudo, porque quanto mais o nosso mandato vai dando certo, mais as pessoas querem me derrubar, mais eu tenho inimigos que eu não criei, mas que me odeiam só por eu fazer aquilo que eles não têm coragem de fazer, e eu preciso do respaldo de vocês. Eu preciso de amigos, eu preciso de eleitores, eu preciso de pessoas que me mandem ideias, sugestões, críticas, que possam me ajudar a direcionar meu mandato e me ajudar na minha defesa. Porque na rua, o que eu estou sofrendo aí de mentira, de ataque, de problema, aonde eu vou, depois vai meia dúzia de pessoas atrás mandadas por outras pessoas para me queimar, para contar mentira a meu respeito, é um absurdo. Mas o que me dá força são vocês. Então eu preciso muito de vocês, conto com isso, me ajudem, que eu vou estar sempre lutando pelos interesses reais da cidade e do município. Denise Falasca, votaremos em você, César. Obrigado, Denise. Márcia Caldeira, César, São Caetano precisa de você. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Eloy Augusto, boa noite. Rosângela Riso, sim, acho que todos os atingidos devem ser contemplados. Obrigado a você. Rosana Ormenez, beijo para você. Débora Stutz Hernandes, boa noite. Elizabeth Martinez, isso mesmo, ação. Vânia Rolim, boa noite. Bruna Robusto, em relação ao clube, o Clube na Prosperidade, será feito alguma coisa? Espero que sim, Bruna. É o que eu falei, o clubinho, provavelmente, você está falando do clubinho, né? Que virou, inclusive, um CISI agora, tá junto lá um CISI com um clubinho. Eu espero que a gente tenha a manutenção e a atenção adequada para ele, tá certo? Depois me mandem mais informações, Bruna, no inbox, para eu saber exatamente o que você precisa ou quer que seja feito ali, para que a gente encaminhe, tá certo? Suzy Rodrigues, boa noite. Rita de Cássia, vereanças de comodidades, é verdade. José Carlos Reis, infelizmente nossa cidade está abandonada, muito suja e cheia de fantasias enganosas lá fora. José, as máscaras têm que cair. O povo tem que perceber quem realmente trabalha por vocês e quem não está fazendo isso. Nádia Santana Pereira, próximo prefeito de São Caetano, a escolha é certa. Obrigado, Nádia, pelo apoio, pelo carinho. Nós vamos continuar pela luta da cidade, independente do projeto. Carolina Cardoso, César Oliveira, precisamos de você em 2020, obrigado.
Solange Caniato. César, boa noite. Você sabe se irão verificar a ponte no final da Rua São Paulo que vai para São João Clímaco, pois depois da chuva semana passada, ela está cedendo do lado de São Caetano do Sul. Eu estou sabendo disso, Solange. A ponte está estranha, ela deu uma afastada, baixou um pouco. Eu já fiz os documentos necessários, tanto para a Prefeitura, quanto para a Prefeitura de São Paulo, quanto para o Estado, cientificando desse problema, para que eles saibam, né, tomem ciência e possam proceder com as ações necessárias. Obrigado pela lembrança. Andréia Cristino, César, precisamos de você no bairro Fundação. Aqui existem eleitores insatisfeitos em busca de um político que realmente se preocupe, que faça algo pelos moradores esquecidos desse bairro. Andréia, quando você quiser, quando você puder reunir alguns amigos, alguns conhecidos do bairro Fundação, eu estou 100% à disposição, encaixa na minha agenda e vou conversar com vocês, tá certo? Sandra Salatini, não sei se aqui é o lugar, mas como temos um prefeito que governa com uma liminar, o prefeito não está nem aí, está só na folga. Acorda, prefeito, por favor. Tem umas questões jurídicas complicadas, Sandra. Eu acho que processo todo mundo pode acabar respondendo, mas aí vai da população entender o que é aceitável e o que não é aceitável. Então eu acho que a gente precisa de passado limpo, ficha limpa, transparência, sangue novo, energia nova e principalmente, Sandra, o que a gente precisa de verdade na política não é gente nova de idade, não é gente que nunca foi política, não é isso. Nós precisamos, na verdade, de gente com coragem de enfrentar o sistema, com coragem de enfrentar a máquina, com coragem de fazer diferente. É isso que a gente precisa, tá? Coragem de falar, chega, não vou me amarrar, não quero isso, não quero aquilo, quero ter liberdade para fazer minha política e para atender aos anseios dos eleitores. Certo? Adelaide, boa noite. Rosana Oliva, oi, boa noite, mãe. Cristina Gomes, minha mãe que inclusive sofre muitos ataques, muitas mentiras. Também a família acaba sofrendo na política. É por isso que todo mundo que quer entrar na política, eu falo, pensem 20 vezes, porque não é só o político que é atacado. É a família também. E de forma vil, de forma baixa, de forma mentirosa, de forma covarde, porque muitos desses não têm coragem de falar na minha frente o que querem falar pelo Facebook, se utilizam de fakes, se utilizam de mentiras, mas uma a uma a gente está processando, estou pedindo instauração de inquérito, porque eu não vou permitir mentiras ao meu respeito e ao respeito da minha família. E eu já deixo isso bem claro aqui. Quer fazer mentira, quer fazer fake, faça. Mas saiba que você vai responder por isso. Eu já tenho 3 instaurações de inquéritos abertas na delegacia que estão andando muito bem. Na hora certa vocês vão saber os responsáveis. Cristina Gomes, boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Quanto ao terminal de ônibus, sistema de ônibus, o que estão fazendo? Pois são péssimos em uma cidade tão pequena. Também acho, Cristina, toda a política de transporte pública de São Caetano do Sul tem que mudar. Vou dar um exemplo básico para você. Colégio da USCS novo, as crianças têm aula até às 3 da tarde. Vai até 3h30 quando tem educação física. O ônibus lá só passa até às 3 horas. Então, assim, tem que ser revista toda a política pública de acordo com a educação, de acordo com a saúde, de acordo com as necessidades das pessoas. As rotas de ônibus que nós temos, elas são rotas desenhadas desde que a gente se conhece como cidade. Será que a cidade não mudou? Para que a gente tenha que fazer um novo plano, uma nova rota de ônibus, um atendimento, uma reforma naquela rodoviária, que aquilo lá tá a coisa mais horrível do mundo. Eu já indiquei essa reforma também. Parece que está prevista no plano desse governo, vamos esperar. Só que tem coisas básicas que já poderiam fazer lá na rodoviária. Não precisa esperar uma reforma gigante. Bancos, banheiro lá é nojento. Bebedouro, antes tinha um bebedouro lá na sala de espera, tiraram o bebedouro, não sei para onde foi o bebedouro, vou lá verificar depois. São coisas assim para atender o povo, atender os idosos que utilizam lá dos ônibus, entendeu? Então precisa haver uma reformulação da política de transporte público aqui. Silvio Eliseu, o que você acha de uma redução de 19 para 11 ou mesmo 9 cadeiras? Silvio Eliseu está falando da Câmara Municipal, hoje nós temos 19 vereadores. Silvio, eu sou sim até favorável a uma redução.
Não acho que dá para reduzir muito. Eu digo isso pelo meu trabalho. É muito trabalho, é muito munícipe, é muito problema. Acho sim, sou favorável a uma redução, mas para isso a gente tem que pelo menos ter, para a alteração da lei orgânica, alteração de 2/3 da casa por 2 turnos. Então nós precisamos ter pelo menos 13 a 14 vereadores, além de mim, com essa vontade política. O dia que eu tiver mais 12 colegas favoráveis, você pode ter certeza que vai ter o meu apoio para passar esse projeto. Eliane Galdino, parabéns a você pela preocupação. Obrigado você, Eliane. Jean Cláudio Tonucci. Ô Jean, tudo jóia? Boa noite. César, ainda há muitas pessoas que não conseguiram fazer o cadastro do auxílio enchente. O que devem fazer e onde devem pedir? Jean, amanhã às 4h30 da tarde vai ter a publicação, a formalização de como que vão se proceder as isenções prometidas e esse auxílio enchente. Então eu não tenho informação para te falar como proceder, aonde e tudo mais. Pelo que eu entendo, a Defesa Civil fez um laudo, um plano de todas as áreas afetadas, até onde a água foi, e todas essas isenções, esses auxílios vão ser feitos em cima desse plano. Não sei se vai ter critério para receber esse auxílio enchente, nós vamos ter que aguardar realmente amanhã. Por enquanto não tem o que fazer, não tem aonde ir, não tem para onde ligar. Temos que aguardar o procedimento que vai ser formalizado amanhã. Tá legal? José Aristeu, Teteu, boa noite. Francisco Rolim, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Adelaide, a Praça Tortorello vai ser mesmo destruída para a construção de outra escola? Adelaide, a cidade está precisando de escola. Tá? Eu sei disso porque o gabinete é um termômetro das mães. Nós estamos precisando, está faltando ainda um pouco de vagas para nós. Agora, o que eu acho? Eu acho um extremo absurdo, uma incoerência. Essa praça, ela já teve uma escola, então já foi construída uma escola, já foi demolida essa escola e agora quer construir uma escola de novo. Eu acho um absurdo. Eu acho isso um desrespeito com o histórico do dinheiro público. Se ele já foi uma escola e já foi destruído, para que ele construir outra? Uma escola em frente a um hospital, que tem que ter silêncio. Uma escola numa região que no horário de pico já é um caos, você não anda ali na Monte Alegre no horário de pico. Uma escola que tem a Avenida Goiás do outro lado, perigosa para alunos. Então assim, eu acho que precisamos. Eu seria contra, caso o Poder Executivo fale, vou construir uma escola lá, eu vou ter que aprovar, porque nós precisamos de escola. Só que aí o fardo do erro, do local, e da destruição da praça, e do projeto inadequado, aí vai ficar com o Poder Executivo. Eu não vou dividir essa culpa. Tá? Eu faria diferente, completamente diferente. Vamos aguardar para ver se esse projeto vai para frente, Adelaide. Francisco Rolim, essa enchente não foi normal. Você saberia dizer se teve algo de anormal para ter vindo tanta água? Francisco, eu não sei dessa informação. É falado sim muita coisa, que as bombas lá de São Bernardo não estavam funcionando, que abriram as comportas. Definitivamente eu não tenho essa informação. Se eu tiver, eu vou publicar, tá certo? Eunice Souza, o posto de saúde da Rua Wanda, os funcionários atendem muito mal a gente. Eunice, me passe inbox a situação, o que você passou lá, se tiver o nome da pessoa, eu abro a reclamação, a gente vai, formaliza na Secretaria de Saúde e vamos monitorar, porque é o que eu falei lá. Tá num cargo público, tá nomeada, é comissionada, tá lá para atender o povo, tem que gostar de fazer isso. Não pode atender mal. Tá? Eu tô aqui para fiscalizar e ajudar vocês. A Ju Macoreto, parabéns pelo trabalho, obrigado, Ju. Boa noite, Sandra, boa noite, Carlos Eduardo. Pessoal, eu acho que eu não tenho aqui o horário, deixa eu ver que horas são. Que horas são? 9 horas já? Então tá, deu 1 hora de live. Obrigado pelo acompanhamento, pela atenção de vocês. Obrigado pela interação. Mais uma vez uma situação em que comprova o sucesso desse novo canal de comunicação que a gente abriu. Vamos continuar fazendo ele, de preferência todas as quintas-feiras. As perguntas que não foram respondidas, as interações que eu não consegui fazer, a minha assessoria junto comigo, depois vamos responder uma a uma. Sintam-se à vontade, gabinete de portas abertas.
Vamos continuar lutando pela melhoria da nossa cidade, que ela tem potencial para ser muito mais do que está sendo, para oferecer muito mais do que está oferecendo. Tá certo? Um abraço, boa noite, obrigado.